Vamos abrir espaço para uma entrevista importante de um tema importante aqui no Bastidores CNN. Uma entrevista exclusiva com uma personagem importante nas articulações políticas do momento. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fala com exclusividade ao Bastidores CNN, direto dos estúdios de Brasília. Hugo Motta fechou um acordo com o governo do presidente Lula para definir os termos do fim da escala 6x1, que altera a escala de trabalho no país. Bem-vindo, presidente, tudo bem? Tudo bem, Tainá, tudo bem, Uribe? Um prazer estar aqui participando da CNN, do programa Bastidores. A Câmara dos Deputados, presidente, entrou numa semana decisiva com essa PEC. O senhor tem dito 3 pontos são inegociáveis: redução da jornada para 40 horas, o fim da escala 6x1 e a manutenção dos salários. O principal impasse hoje, me parece, é a regra de transição. Desde ontem, empresários e economistas argumentam que uma adaptação rápida demais pode gerar aumento de custos, pressão inflacionária, aumento do custo da folha de pagamento, por exemplo. Qual garantia o senhor tem de que uma transição encurtada de 2 meses não terá esses efeitos? Eu tenho tido muito cuidado, Tainá, de poder abordar esse tema da transição, muito em respeito a todos os setores que, porventura, venham a ser impactados com essa decisão da redução da jornada de trabalho e também da mudança da escala. Isso porque o amplo debate feito tanto na Comissão de Constituição e Justiça como na Comissão Especial deram a esses setores a oportunidade deles poderem levantar todos esses dados acerca dos impactos, porque nós temos as particularidades de cada setor. E sempre se coloca como uma mudança que irá trazer uma série de consequências catastróficas, como nós já vimos isso ser colocado em outros momentos, quando nós temos ali algum tipo de interesse ferido acerca dessas mudanças. A Câmara dos Deputados, nesse debate, o trabalho da Comissão Especial, na minha avaliação, foi muito específico, porque andou em praticamente todas as regiões do Brasil para poder fazer essa discussão e justamente poder trazer para o texto essas particularidades, é que nós estamos deixando na própria emenda constitucional a perspectiva de poder, por projeto de lei, fazer algum ajuste que excepcionalize aquilo que não pode realmente ser adaptado a um determinado setor. Então, esse cuidado de poder ouvir foi que possibilitou, inclusive no acordo que fizemos com as bancadas, tanto do governo como também dos partidos, da bancada também de oposição, é para que tenhamos essa flexibilidade de, em a incapacidade total de se adequar um ponto ou outro dessa questão da emenda constitucional, possamos ali, por projeto de lei, fazer alguma excepcionalização, porque nós não queremos jamais que essa medida venha a prejudicar ou a inviabilizar a atividade profissional de qualquer setor da nossa economia. Por isso, o nosso cuidado, na certeza de que essa emenda constitucional, ela traz para o país um avanço que nunca antes vivemos em toda a nossa história. Nós já ouvimos falar de muitas reformas no Congresso Nacional, mas nenhuma dessas reformas tratou da vida das pessoas. E eu penso que essa será talvez uma das maiores entregas que a Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional irá fazer à classe trabalhadora do país. Gente, primeiro eu queria entender melhor. É possível, em meio a essa discussão, ainda durante essa semana, rever esse prazo encurtado de transição da proposta? E mais, queria te ouvir sobre o ambiente, as conversas que o senhor tem tido na Câmara dos Deputados, qual tem sido a reação de outros partidos, sobretudo de centro e da oposição. O senhor avalia que eles possam eventualmente travar, como já ameaçaram no passado, o debate em plenário ou sugerir destaques que nada tem a ver com o texto apresentado pelo relator, que não tenham sido combinados com o senhor? Como é que está o diálogo hoje? Eu não acredito, Tainá, não acredito primeiro em mudança na transição. Eu penso que essa transição de 1 ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. A última redução que tivemos foi na Constituinte, há quase 40 anos atrás. Então, por isso que eu tenho dito e reforçado que essa é uma das maiores entregas que nós vamos fazer a milhões de trabalhadores e trabalhadoras do país, principalmente as mulheres que são chefes
chefes de família, que têm que conciliar múltiplas funções, terão um tempo a mais para que justamente possa ter um tempo de qualidade, de convívio com a família, de poder conviver mais com os filhos, de poder fazer um exercício físico, de poder, de fato, descansar. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso. Por quê? Porque quando você contraria momentaneamente um setor ou outro que vai ter ali um aumento de custo, que dá sim para ele conciliar, que dá sim para ele ali no final fazer um ajuste, fazer uma mudança até na sua escala de funcionamento, mas que a consequência dessa mudança será muito positiva para os trabalhadores. É por isso que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, teve a coragem de enfrentar esse tema. Quando eu decidi tramitar essa proposta, pouca gente acreditou que nós iríamos colocar para votar. Muito se falou que, por eu ter optado fazer por PEC, era para não votar. E nós estamos demonstrando nosso compromisso com essa pauta, cumprindo o cronograma que foi estabelecido e, acima de tudo, nos comprometendo cada vez mais a ter sempre, dentro do plenário da Câmara, essa capacidade de estar sintonizado com aquilo que é o sentimento da maioria da população brasileira. Só sabe a importância dessa mudança o trabalhador que sai mais cedo de casa para chegar no horário certo no trabalho, que sai no horário certo do trabalho e chega bem tarde em casa, sabe a importância que essa mudança irá trazer para a sua vida. Será um tempo a mais de qualidade, será a oportunidade também, Tainá, de poder equilibrar aquilo que foi avanço ultimamente no que diz respeito às tecnologias, no que diz respeito à própria inteligência artificial, que hoje já é uma realidade em muitos ambientes de trabalho. Tudo isso ajudou a aumentar a produtividade e isso tem que, em um certo momento, se transformar também em ganho na qualidade de vida e não apenas em ganho financeiro, em ganho econômico. Então é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho plena convicção de que o texto apresentado na comissão especial será aprovado na comissão, será também aprovado no plenário e, respondendo à sua pergunta, eu sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador, sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política. Eu tenho conversado com os líderes, tenho conversado com os presidentes de partido, tenho conversado com os parlamentares e posso aqui atestar de que tem uma grande chance e eu espero que essa semana nós possamos aí entregar essa grande mudança para a classe trabalhadora, proporcionando assim a todos aqueles que têm a responsabilidade de carregar esse Brasil nas costas, de poder, nos mais variados setores, prestar o seu serviço, poder ter esse reconhecimento do Congresso Nacional de avançar numa medida tão importante. Registrar também que o meu diálogo com o presidente Lula foi um diálogo bastante construtivo. Essa é uma pauta que o presidente defende de muitos anos. E o acordo feito ontem na nossa reunião foi justamente para que pudéssemos ter uma ampla convergência entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo nessa pauta. 2 perguntas. O senhor falou do presidente Lula. Ele fez algum pedido especial ao senhor sobre a tramitação desse projeto? Alguns pontos que são como cláusulas pétreas? E segundo, o senhor ainda considera a possibilidade da oposição apresentar algum tipo de destaque, por exemplo, de horas trabalhadas? O senhor tem conversado com os partidos de oposição? Olha, o presidente sempre pede, como é uma pauta que ele defende de muito tempo, que a Câmara finalmente consiga votar, já que por várias oportunidades se tentou e não se conseguiu votar. E os detalhes do texto, eles foram sendo discutidos ali pontualmente, até havendo um ponto ou outro que nós divergimos, mas ao final a convergência ela se deu na ampla maioria dos pontos, até porque eu tive o cuidado de conversar com o relator, o deputado Léo Prates, de poder conversar com o presidente da Comissão Especial, Alencar Santana, até para ter um termômetro daquilo que é para a comissão importante. Eu não poderia jamais estar conversando com o presidente da República sem estar sintonizado, concatenado com aquilo que é o sentimento da comissão especial e com aquilo que foi produto desse amplo debate que foi desempenhado não só com os membros do governo, mas também com os representantes dos trabalhadores e todo o setor produtivo. Então, a conversa foi mais uma conversa de alinhamento para que pudéssemos, ao final, ter o governo apoiando essa proposta de emenda à Constituição, já que ela, para entrar
entrar em vigor, precisa apenas da aprovação na Câmara e no Senado, não dependendo da sanção presidencial. Então, foi realmente uma conversa para que pudéssemos, nesse momento, estar conversando com a sociedade brasileira, sem buscar nesse momento ter vencedores e vencidos. Eu acho que ao final quem vai ganhar é o trabalhador, é a trabalhadora, que irá se beneficiar bastante dessa mudança. Eu estou muito feliz de poder ser presidente da Câmara nesse momento e talvez estar fazendo essa entrega, talvez uma das maiores entregas que já foram feitas à classe trabalhadora do país, e eu tenho plena convicção, plena confiança de que a Câmara irá, nesta semana, fazer história aprovando a PEC que irá, de uma vez por todas, acabar com a escala 6x1. Presidente, a gente tem visto economistas sérios, integrantes do setor produtivo, eles têm apontado que a produtividade do país hoje ela é pequena e há uma possibilidade de aumento dessa produtividade, da qualificação, mas que o fim da escala 6x1 nesses termos, rapidamente em um ano, pode prejudicar esses setores. O senhor acha que reduzir dessa forma, em um período muito curto, pode abalar ainda mais a produtividade do país e pode gerar desemprego? Eu peço vênia para discordar dessa afirmação. Se a produtividade no país ela está baixa, não é porque temos uma classe trabalhadora que não trabalha. Pelo contrário, nós temos uma escala de trabalho exaustiva, de 44 horas semanais, talvez uma das maiores jornadas de trabalho do mundo. Nós temos a escala 6x1. Nós temos a condição de poder hoje dizer que o Brasil, ao contrário daquilo que já foi feito em outros países, nós temos tendo a oportunidade de fazer agora, nós temos uma escala e uma jornada de trabalho que dá ao nosso país a condição de poder, nesse momento, fazer uma rediscussão acerca disso. Aquilo que é necessário para aumentar a produtividade passa por uma discussão acerca do país como um todo, a diminuição da burocracia em todos os setores, de podermos ter um sistema tributário mais eficiente, de podermos investir em tecnologia, investir em industrialização, poder trazer modelos que deram certo no mundo e que ajudam a aumentar a produtividade. Então, fazer o discurso de que a redução da jornada de trabalho é o grande vilão para a produtividade do país, eu não acho que está correto, eu discordo e eu tenho sentido cada vez mais de que o trabalhador, tendo essa redução da jornada, a mudança na escala, terá a oportunidade de, quando estiver em ambiente de trabalho, de poder se dedicar mais, trabalhar de forma mais empenhada, podemos diminuir, por exemplo, o número de atestados médicos que hoje são requisitados. Isso tudo irá mudar, na minha avaliação, após a aprovação dessa medida. Eu tenho plena convicção de que nós vamos ganhar em produtividade quando fizermos essa redução da jornada de trabalho aqui em nosso país. A Isabel Mega vai fazer a próxima pergunta, direto de Brasília. Oi, presidente, bem-vindo, está aqui do nosso ladinho, Tainá e Uribe em Brasília. Presidente, no caso da Câmara dos Deputados, a gente já vê uma espécie de jogo ganho. E no Senado, como que o senhor também pretende colaborar nesse contato do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no momento que ainda é de ânimos um pouco acirrados depois da derrota que foi imposta no caso do Messias? O senhor pode ser uma ponte nesse momento, pensando em algo maior, que é a promulgação, ao final de todo esse processo, da PEC do fim da jornada 6x1? Eu tenho uma boa relação com ambos e tenho procurado, naquilo que me cabe, claro, respeitando a independência entre os poderes e a autonomia de cada casa, a ajudar para que essa interlocução ela possa ser retomada. Retomada porque nós temos um presidente da República que tem que conversar com o presidente do Senado, que tem que conversar com o presidente do Congresso Nacional, apesar de qualquer problema que tenha acontecido. E o presidente Davi, com quem tem uma relação de muita proximidade, uma relação fraterna, tem na sua formação política sempre um estilo colaborativo, de poder ajudar nos grandes temas de interesse do país. Nós não podemos, de certa forma, trazer para o pessoal ou para a relação aquilo que é importante ser discutido e ser votado pelo bem da sociedade brasileira. Então eu tenho procurado ajudar para que depois desse incidente acerca da escolha
do ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, o presidente Lula possa voltar a conversar com o presidente Davi, até porque existem pautas importantes, além dessa questão da 6x1, nós temos os minerais críticos, nós temos a PEC da segurança pública, nós temos uma série de matérias que foram aprovadas na Câmara e estão no Senado, e eu não tenho a menor dúvida que em esse diálogo acontecendo, o presidente Davi, pela sua sensibilidade, pelo seu espírito público, com certeza terá todo o interesse em avançar nessas agendas que são muito importantes para a sociedade brasileira. Eu defendo sempre o diálogo como uma ferramenta construtiva. O diálogo ele serve para que a gente possa lavar uma roupa suja, se necessário for. O diálogo serve para combinar os pontos que são caros para cada um dentro da relação. E o diálogo é quem, ao final, ajuda a construir as soluções que o país precisa. E tendo, diante de todo um cenário desafiador, um cenário internacional desafiador, problemas estruturantes aqui em nosso país, como a segurança pública, a saúde que precisa melhorar, a geração de emprego, a geração de renda, tudo isso já é um desafio muito grande diariamente para que não tenhamos a capacidade de nos entender sentando à mesa, conversando, para que o Congresso Nacional possa trabalhar em parceria com o Executivo para entregar aquilo que o país precisa. Presidente, nosso papel aqui é fazer um contraponto e, é claro, trazer todas as dúvidas também de quem se opõe a essa escala para trazer os devidos esclarecimentos. Eu queria olhar um pouquinho para a mão de obra. Se o senhor consegue garantir que não vai haver um encarecimento, um prejuízo para a mão de obra brasileira em relação ao mercado internacional, usando como exemplo, por exemplo, o Paraguai, que tem atraído recentemente muitas empresas porque a mão de obra lá é mais barata. Além disso, segura essa pergunta, presidente, eu queria, dentro desse texto que foi apresentado pelo relator, ele traz ali um adendo sobre o pequeno empresário. A ideia seria uma compensação por meio do aumento da faixa do MEI. Outros empresários têm cobrado algo nesse sentido também, uma ajuda. Tem chance dessa compensação ser ampliada para empresários de outras faixas do Simples Nacional? Com relação à questão do preço da mão de obra, Tainá, é tudo uma questão de escolha política. Quando lá atrás nós decidimos politicamente, eu digo nós porque apesar de nós aqui não termos estado lá, mas nós enquanto brasileiros, nós participamos dessa decisão quando, por exemplo, se decidiu criar a carteira de trabalho lá no governo Getúlio Vargas. Havia quem dissesse à época que aquilo iria inviabilizar o emprego, que não se teria condições de pagar as custas trabalhistas. No Brasil se decidiu ter a Justiça do Trabalho que defende, ali tem a oportunidade de se defender os direitos do trabalhador. Tudo isso foram decisões políticas que foram tomadas para poder dizer que, além da preocupação do ganho do capitalismo, dessa questão selvagem de ter o lucro pelo lucro, há também um olhar de preocupação com as pessoas. Foi isso que foi construído no país e a nossa formação é essa. O Brasil tem, por exemplo, o direito do consumidor, que você não tem praticamente em lugar nenhum. E tudo isso foram conquistas da nossa sociedade. Lá atrás, quando foi se acabar com a escravidão, também se fez todo um exercício de previsão de que o país não suportaria, de que a força de trabalho iria se acabar. Da mesma forma, está se construindo esse ambiente de pessimismo acerca da redução da jornada de trabalho. Eu tenho a plena convicção de quando o Congresso Nacional, de fato, promulgar essa emenda constitucional, todos esses setores irão se adaptar e nós estaremos aqui politicamente para ajudar aos setores a se adaptar a essa nova realidade. O que há, no momento, é a decisão política de se fazer essa mudança. Essa decisão política ela está tomada. O plenário deve falar essa semana nesse sentido. E em falando, nós temos que, após a aprovação, entender como é que nós possamos ali fazer as adaptações necessárias para que os setores possam continuar produzindo, continuar cumprindo o seu papel dentro da economia do nosso país. Com relação aos micro e pequenos empresários, nós estamos também mantendo no próprio texto constitucional a possibilidade de, por projeto de lei, fazer a discussão acerca dos MEIs, que hoje só podem contratar, por exemplo, um funcionário de carteira assinada, talvez flexibilizar para que se possa contratar mais de um, já que irá se reduzir a jornada de trabalho. Podemos também fazer uma discussão e ontem, na conversa com o presidente, eu pessoalmente levei a ele a reivindicação para fazer um reajuste no valor de faturamento das micro e pequenas empresas. Esse valor está defasado
errado há muitos anos e essa correção possibilita que esses trabalhadores que trabalham para essas empresas, as micro e pequenas empresas, o grande volume de empresas do país, possam ter com esse aumento do faturamento a condição de poder, de certa forma, ter ali essa atualização e a condição de trabalhar dentro da legalidade, sem sonegar impostos ou sem maquiar o seu faturamento. E o presidente foi muito sensível a isso, determinou que o seu ministro do Planejamento, Bruno Moretti, já fizesse o estudo juntamente com o ministro da Fazenda, Dario Duriga, para que uma proposta seja apresentada e possamos aí, de certa forma, fazer uma mudança naquilo que hoje é a lei dos MEIs, dos microempreendedores individuais. Inclusive, nós temos uma comissão especial na Câmara tratando desse tema e essa comissão pode já se debruçar para que juntos possamos aí avançar nessa questão dos MEIs. Isso será muito importante para o nosso país e nós vamos estar dialogando com a grande maioria das empresas do nosso país que ajudam, de certa forma, muito na geração de emprego e renda. Então, esses diálogos, eles surgem justamente nessas horas. É quando se toma a decisão política de fazer tal medida, de construir tal mudança, que nós, a partir daí, vamos vendo as consequências e agora também estamos dialogando com os microempreendedores individuais do país. Tudo isso uma consequência positiva da decisão de se poder avançar na redução da jornada de trabalho, na mudança da escala, garantindo 2 dias de folga para a classe trabalhadora do nosso país. Só uma dúvida sobre as MEIs. Só um minuto, rapidinho, Isabel. Quando o senhor fala do aumento, seria de 80 mil para 130 mil? É esse o aumento do faturamento que o senhor defende? Essa é a proposta que foi aprovada no Senado. Está se fazendo um estudo porque existe o impacto fiscal quando se atualiza esse valor para que o governo possa dizer aquilo que é suportável. Nós vamos voltar a conversar nos próximos dias, ainda não tem um valor estabelecido, mas eu pessoalmente irei defender que esse valor seja reajustado. Esse é um anseio da Câmara dos Deputados, vários parlamentares estão trabalhando nessa pauta. Nós temos a deputada Anne Ortiz do Rio Grande do Sul, que é a presidente dessa comissão especial, o deputado Jorge Guetem do estado de Santa Catarina, que defende essa pauta de muito tempo, é o relator dessa comissão especial. Então, eu já venho sendo cobrado para que esse projeto seja votado há muito tempo. Nós não podemos votar tudo que a gente quer na hora que a gente quer. A gente tem que construir aquela agenda que é possível. E nós sabemos que tem um impacto fiscal. Por isso, a conversa com o governo para que aquilo que a Câmara venha a aprovar seja verdadeiramente aquilo que pode ser suportado pelas nossas contas públicas, mas podemos não deixar de colocar essa matéria na prioridade da ordem do dia da Câmara, porque será também mais uma grande entrega a quem tem uma responsabilidade muito grande para com a economia do nosso país, que são todos os MEIs, todos os microempreendedores individuais do Brasil. Então o valor vai ser fechado com o governo federal. Só uma rápida pergunta. O senhor já conversou com o Davi Alcolumbre para que não passa por comissão especial, para que esse projeto aprovado na Câmara dos Deputados vá para a CCJ e direto para o plenário? Eu não fiz nenhuma conversa sobre a tramitação do Senado. Eu tenho uma ótima relação com o presidente Davi, mas eu respeito muito a autonomia de cada caso. O presidente deve aguardar a matéria passar na Câmara. Eu tenho plena convicção de que o plenário da Câmara irá aprovar essa redução da jornada de trabalho e após a Câmara votar em 2 turnos, o Senado terá a oportunidade de escolher como será a sua tramitação para que a Casa possa fazer a avaliação do texto que possivelmente será aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Presidente, falando em Davi Alcolumbre, eu queria deixar um pouquinho mais claro qual foi o pedido exatamente, foi o que a gente ouviu dessa conversa, que o presidente Lula teria pedido que o senhor intermediasse a aproximação dele, algo nesses termos, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Houve algo nesse sentido? E mais, também havia uma expectativa, presidente, de que o senhor tratasse sobre eleições nacionais e na Paraíba com o presidente Lula. Como é que está esse cenário? Não há pedido de nenhuma das partes, nem há pedido do presidente Davi para que eu intermedie contato com o presidente Lula, nem há pedido do presidente Lula que eu intermedie contato com o presidente Davi, até porque eles são presidentes de poderes e não precisam ali de intermediários quando desejarem um
falar com o outro. O que eu tenho dito aqui é de maneira muito espontânea, de maneira muito respeitosa, de que eu defendo que o diálogo possa voltar a acontecer. Quando esse diálogo ocorrerá, e se ocorrerá, não depende de mim. Essa é a minha visão enquanto presidente da Câmara dos Deputados, que vê a necessidade do presidente do Senado conversar com o presidente da República. É isso que eu defendo. Agora, não dá aqui para eu cravar, nem aqui levantar, vamos dizer, uma falsa perspectiva de que fui procurado. Não fui, eu tenho feito essa defesa pública porque eu entendo que isso é o melhor para o país. Eu sempre apostei na conciliação. Eu nunca fui um deputado, nem muito menos um presidente de poder, que apostou no conflito como solução para os problemas do país. Eu sempre apostei na conciliação e é justamente por essa conciliação que eu defendo que o presidente Davi volte a conversar com o presidente Lula para tratar das pautas de interesse do nosso país. Com relação à eleição, Tainá, respondendo a sua pergunta, não, eu não tratei com o presidente Lula sobre eleição na conversa que tive ontem com ele, nem sobre eleição nacional, nem sobre eleição no meu estado, na Paraíba, porque eu acho que não cabia. Nós estávamos ali para tratar de uma pauta da sociedade brasileira, da classe trabalhadora do país. Misturar assuntos políticos com assuntos de país, eu penso que não é correto. Vai chegar o momento certo que nós vamos conversar sobre a política nacional, sobre a política da Paraíba, mas aí no momento correto, onde esse será o único assunto posto à mesa para que a partir daí eu e o presidente possamos aí ver no que podemos nos entender no que diz respeito à questão eleitoral desse ano. Eu estou muito tranquilo, o meu foco agora é colocar a Câmara para trabalhar, para entregar aquilo que o Brasil precisa, para poder atender às demandas da sociedade. Temos pautado projetos importantes de interesse do agronegócio, de interesse da segurança pública, de combate ao feminicídio, combate à violência contra a mulher e vamos agora, se Deus quiser, essa semana entregar talvez a principal mudança da história da redemocratização, desde a redemocratização do país, que é a redução da jornada de trabalho, a mudança na escala, garantindo 2 dias de folga, sem redução salarial para milhões de trabalhadores e trabalhadoras do país. Isabel Megler. Opa! Presidente, duas dúvidas pontuais aqui. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a gente já está se estendendo. Mas eu queria entender, há uma demanda do empresariado acima das 40 horas de tentar viabilizar um pagamento sem encargos trabalhistas. Isso é viável? E queria saber como é que fica a situação dos terceirizados também. Isso fica por conta do projeto de lei? Quando que esse projeto de lei vai tramitar? O primeiro ponto é que aquilo que for hora extra será hora extra, o que for hora trabalhada será hora trabalhada. Não vai haver, na transição, havia um pleito, né, do setor produtivo, que essas horas ali no período de transição não fossem cobradas como horas extras, só que eu acho que isso nós estaríamos tentando brincar com a inteligência da classe trabalhadora. Como você vai trabalhar uma hora a mais que você não está, vamos dizer, obrigado a trabalhar, que não está no seu vínculo de trabalho, e aquilo não será hora extra. Não, será hora extra, nós não acatamos essa mudança e esse pedido do setor produtivo. E com relação a essa questão da mudança do projeto de lei, nós vamos primeiro aguardar a tramitação da matéria no Senado. A partir daí, nós temos 60 dias até a aplicação do novo modelo, da redução da jornada e da mudança na escala. Então, nós temos esse período para que esse projeto de lei venha a tratar de 14 outros projetos de lei, né, que estarão sendo tratados em um só, que trata ali do vínculo de trabalho de diversos setores, havendo ali a necessidade de se analisar um por um para ver de fato o que se precisa excepcionalizar. A Câmara não irá excepcionalizar para atender interesse econômico de nenhum setor. Nós queremos ter esse projeto de lei para garantir que os setores não sejam prejudicados, nem muito menos os trabalhadores desses setores sejam prejudicados. Eu quero que isso aqui fique bastante claro, porque não há como nós entregarmos isso com uma mão e retirarmos com a outra. Não será feito isso. Nós teremos o projeto de lei justamente para fazer as adequações, as adaptações necessárias para que todos os setores venham a se enquadrar na escala que acaba com a 6x1, garantindo 2 dias de descanso, 40 horas semanais e com isso possamos ter o respeito à classe trabalhadora garantido, o respeito a essa mudança que estamos fazendo na Constituição, também garantido nesse projeto de lei.
Presidente, a gente noticiou aqui há pouco tempo que o senhor teria sido procurado pela governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, para também, né? Bom, o senhor está sendo bastante procurado para intermediar diálogos com o presidente da República. E a Celina teria procurado o senhor para que fizesse ali uma ponte, para que ela fosse recebida pelo presidente Lula, que tem fechado as portas a ela em relação a essa crise do BRB. Há um pedido de socorro do governo do Distrito Federal ao Banco de Brasília. O senhor chegou a levar esse recado ao Planalto? E como é que o senhor enxerga a situação do banco hoje e uma negativa do Planalto a um socorro ao BRB? Primeiro, registrar que eu sou amigo da governadora Celina Leão, com quem tive a oportunidade de conviver na Câmara dos Deputados, ela como deputada federal aqui do Distrito Federal e eu como deputado federal da Paraíba, e nada mais natural do que o presidente da Câmara ser buscado por governadores, prefeitos, praticamente todos os dias, não é? Esses atores da política do nosso país nos procuram para tratar dos mais variados temas. Eu conversei com a governadora Celina sobre a situação do BRB, conversei com alguns ministros do governo para levar uma preocupação, que é uma preocupação pessoal minha. Eu não acho que é bom para o sistema financeiro um banco público como o BRB via não conseguir manter as suas atividades. Eu não acho que isso é bom, não é que não vai ser bom só para o Distrito Federal, isso não vai ser bom para o país. Então é por isso que eu fiz esse contato com alguns ministros, levando essa preocupação, porque eu entendo que nessas horas nós não podemos deixar a política partidária imperar. Eu penso que é o momento onde nós temos que agir com isenção, com institucionalidade e buscando fazer o que é correto para o país. O momento do palanque eleitoral, da disputa, deverá ser feito no momento correto. Essa disputa ela tem que ser feita ali no momento, no período eleitoral, onde cada um terá que escolher os seus candidatos e não podermos antecipar uma disputa que, ao final, na minha avaliação, nesse caso, nós não teremos vencedores. Quem é que ganha com o BRB quebrando? Eu não sei, eu acho que ninguém ganha, eu só vejo quem perde. Então, por causa disso, eu tenho defendido sempre que, através do diálogo, a gente encontra as soluções para esses problemas. Eu espero que a governadora consiga conversar com o governo federal e, quem sabe, uma solução conjunta, a quatro mãos, possa ser aí construída para evitar aquilo que, na minha avaliação, é o mal maior, que é o BRB deixar de operar. O senhor já tem uma agenda atribulada hoje, vou fazer rapidamente uma última pergunta ao senhor. A primeira delas duas, na verdade, se for possível. A primeira, o senhor foi informado por Mário Frias, presidente, que ele viajaria ao exterior, o senhor conversou com ele avisou ao senhor que voltará ao Brasil? Segundo, a gente tem o PL da dosimetria agora com o Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados votou favoravelmente. O senhor defende que o Supremo Tribunal Federal não faça nenhuma interferência sobre esse projeto de lei? Eu conversei com o deputado Mário Frias quando ele já estava em viagem internacional. O presidente da Câmara recebe pedidos de missão oficial praticamente todos os dias. Não é todo dia que a gente consegue despachar essas autorizações de viagens. Quando eu tomei conhecimento dos pedidos do deputado Mário Frias, ele já havia viajado, tanto é que eu não despachei, nem autorizei, nem neguei a sua missão oficial. Uma missão oficial inicialmente para o Reino do Bahrein e uma outra missão oficial seguindo de lá nos Estados Unidos. E quando ele estava nos Estados Unidos e quando o ministro Flávio Dino fez aquela notificação, foi que o deputado me ligou para dizer que estava nessa missão e eu procurei, de certa forma, entender até quando iria a sua viagem, para saber o dia que ele retornaria. Ele já está no Brasil, ele já está aqui no âmbito das suas atividades parlamentares e prestará os esclarecimentos necessários, na minha avaliação, ao Supremo Tribunal Federal acerca dos assuntos que lhe estão sendo colocados. E com relação à outra pergunta, Uribe, me ajuda. PL da dosimetria, se o senhor defende... PL da dosimetria, nós vamos defender, a advocacia da Câmara já defendeu a constitucionalidade da lei e temos plena convicção de que o Supremo Tribunal Federal validará aquilo que foi amplamente aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. Eu tenho plena convicção de que essa mudança ela valerá e, com certeza, na minha avaliação, ajudará a pacificar o país. Presidente, agradeço a disponibilidade do seu tempo, essa conversa franca, e deixo aqui o espaço do Bastidores CNN aberto para uma próxima. Um bom trabalho e uma boa semana. Obrigado, Tainá. Obrigado, Uribe. Obrigado, Isabel. É sempre um prazer estar com todos aqui na CNN. Obrigado, presidente. Espaço sempre aberto na CNN Brasil para o senhor.